Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, a última carta que eu li para vocês, né? Eu parei na carta 2, parte um, certo? Eu parei na parte que a mãe dele dizia, eu podia, a parte que ele dizia, eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. Foi a parte que eu parei na carta um, na carta 2, parte um. Então, vou continuar a carta 2, parte um, né? Nessa parte onde eu parei, tá bom? Ó, Jesus está contando, né? Entendeu? O que aconteceu com ele quando ele saiu do deserto, certo? E foi, vocês quiserem saber e tal, só você ver, né? Que eu tô lendo, né? E interpretando por mim mesmo as cartas de Cristo. Então, eu já li, né? A carta um todinha, né? Que foi até a carta um parte 6. Aí de lá eu pulei, aí veio a carta 2 parte um. Eu já tô na segunda carta. E essa parte que ele sai do deserto e adentra as cidades, né? Entendeu? Então vamos lá. Quando ele chega em casa, é recebido pela irmã, pela mãe, né? E tudo mais, ele conta tudinho na carta um parte, da carta 2 parte um, tá bom? Então vamos lá. Né? Eu parei, né? Que a mãe dele, né? Ele estava vendo, depois de muitas coisas que aconteceu com eles lá em casa, na casa dele, ele dizia que ele podia ver, que ela começava a entender um pouco do que ele dizia, né? E ela perguntou a ele: o que é o castigo? Perguntou-me, né? A mãe dele, né? Perguntou o que é castigo. Aí ele responde: não existe castigo. Ó, pessoal, presta atenção. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Então, esse castigo que a gente compreende não existe, entendeu? Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem a doença e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Então, o que é que ele quis dizer aqui, pessoal? Ele está querendo dizer que não existe o castigo como nós compreendemos, né? Nascemos para se comportar de forma como fazemos, né? Como seres humanos. A questão aqui nessa parte é que ele diz que a gente tem que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, né, pessoal? O que significa isso? Né? Porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e as misérias. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino do céu. Então, o que é que ele quis dizer aqui, pessoal? É que não existe pecado. Então, tudo que acontece com a gente é a gente mesmo que faz com que aconteça, inconscientemente, né? Eu tô lendo essa carta para vocês, essa carta chegou nas minhas mãos, eu já li ela várias vezes e tô expandindo ela para todo o mundo, né? Nessa forma de internet que é o que junta tudo, né? Qualquer pessoa pode pegar, é uma pessoa da Alemanha, da Inglaterra, da Coreia, da China, não, entendeu? Então quer dizer, o que é que ele quis dizer aqui? Que a gente sofre, né? A gente tem que arrumar uma maneira de nós. Uma maneira de superar, né, os nossos pensamentos e sentimentos. Então, que é isso que traz a maldade, é isso que traz a doença, é isso que traz a miséria, é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, as nossas ações, as nossas condutas do dia a dia. É isso que ele quis dizer aqui, que a gente tem que fazer de toda maneira, de tudo,
de todo, das tripas do coração, posso dizer assim, para a gente dominar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, entendeu? Se a gente conseguir dominar isso, a gente consegue adentrar nos reinos dos céus, no reino de Deus, no reino dos céus, entendeu? Então pense bem, tudo que você vai pensar, é porque a gente pensa primeiro, depois é que sente, né? Entendeu? Então quando você tem uma raiva de uma conduta de uma pessoa próxima, ou não, você sente aquele pensamento entra na sua cabeça e aquilo vai faça com que você se sinta raiva, né? Por um comentário, um jeito, uma pessoa, né? Sobre a sua pessoa ou alguém da sua família, né? Aí a minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando-o de cabeça para baixo em seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentiu perdida e insegura, sem a sua crença no Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse disciplinada, perguntava-me no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlando as suas maldades e os dos outros. Mesmo os reis e os governantes eram malvados em suas ações. Sem o Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iremos parar? Isso aqui é a mãe dele perguntando para ele, né? Tá entendendo? Que ela acredita num Jeová vingativo, num Deus vingativo, num Deus porque os governantes, né, os reis, os romanos, os governantes daquela época, e até hoje também, viu, pessoal, eram maus, né, eram pessoas de má conduta, e ela achava que Jeová ia castigar eles porque eles tinham isso, né, essa maldade sobre si. É onde a gente se perde aí, pessoal. Tá entendendo? Que Deus jamais que quer dizer aqui que Deus não vê as transgressões. Eles não vê as transgressões, entendeu? Mas ele ama todo mundo igual. Ele não tem essa com ele, entendeu? Ele ama todos iguais. Ele tanto aquele que mata, estupra e escangota e tudo mais, como você que não faz, né? Uma pessoa de boa conduta, então aquilo ali para ele é a mesma coisa, entendeu? Então para ela é diferente, para ela ela acreditava no Jeová vingativo, porque os romanos faziam aquilo tudo, porque os governantes da época eram mal, como também os de hoje são, né? E Deus e Jeová ia se vingar deles, né? Dando pestes, né? Levando as coisas seca, né? Tudo mais. E onde que tá tudo errado é aí, né? Enquanto estabelecia minhas forças, estudei a escritura cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas da forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque eu estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza. Aí vamos virar a página aqui, pessoal. Restaurar-lhe a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair, ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir a um sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era de costume, levantei e me foi entregue um livro de Isaías para ler. Escolhi passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. Olha aqui, pessoal, o que é que ele fez? Ele foi para a sinagoga, né? Entendeu? Que a mãe dele pediu para ele ir para a missa, né? Botar aqui a missa, né? Foi para a missa, né? Lá deles. E lá a pessoa é escolhida para ler a escritura, entendeu? Então ele levantou a mão, né?
e quis ler as escrituras, sentado lá no banco, levantou a mão, quis ir lá ler as escrituras e ele foi lá, né? A pessoa escolheu ele lá e ele foi e escolheu qual passagem? A passagem que falava do Messias, né? Da vinda do Messias. Então ele, olha aqui o que a passagem que ele leu. O Espírito do Senhor está em mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Foi isso que ele leu lá em cima no altar, né? Lá. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem estas profecias cumprir-se em mim. Né? Olha isso daqui que ele leu. Isto produziu um choque e espanto no rosto dos homens que me olhavam atônicos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei-me da minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente entre correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doença. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis, e que a luz é o amor que faz toda coisa para que o homem desfrute dela. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que vive a alma e que viver estritamente segundo a lei de Deus. Quando terminei, houve um complexo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, que tinha sido elevado a um plano superior de pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente naquele momento. Em seguida, começaram os sussurros entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado com alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti restringir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinha me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes aviadores e isso os enfureceu por completo. Pela minha própria reação humana, atraí o desastre. Esse quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até a mim e me arrancaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho, eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que eu estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me, né, ao antigo conhecido, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a se fazer, de modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade pedi orientação e ajuda do pai para que encontrar acomodação. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste, parecia ter chorado.
No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me oferecia uma cama, mas que estava com um filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas prevenções para alimentar os consoladores que havia se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci para carregar sua cesta até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar o seu filho. E ela, falou: Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudar ao chegar em sua casa, poderia ajudar. Ao chegar em sua casa de pedra grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade. Levou-me até o seu marido dizendo: Este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que chamava Miriam, afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas e ele culpa Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse ele. Logo virá que o seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvida, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente sairia do quarto contrariando quando Miriam chamou o seu marido para falar com ele. Pôde lhe escutar discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem acha que pode fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei a mão sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graça com todo o coração que o Pai vida fluía pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubro mais sádio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou o seu olhar para mim, dizendo claramente: Agradeça, estou bem melhor agora. Estou faminto, quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e abraçou apertando, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: Ele está curado, pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-me para mim, apertou minha mão calorosamente, ficou dando... Vamos mudar aqui a página, pessoal. Ficou dando...
dando tapinhas em meu ombro enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam: Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamento, risada e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada com um sorriso estampado na face. Depois disso, foi mais necessário buscar, não foi mais necessário buscar acomodação. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam e convidaram-se às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu podia respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciar-se. Zedequias sentou e formulou uma primeira pergunta. Ele disse: Vamos lá, essa aqui é a primeira, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas essa daqui foi a primeira cura de Cristo. Entendeu? Foi a primeira milagre de Cristo na sua caminhada na Terra, né? Essa aqui foi a primeira cura dele, né? Depois que ele tornou o Cristo cósmico. Vamos lá, que ele falou aqui. Ele disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi. E as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar o meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram estas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-lo de nós como um homem arrancaria um tesouro do outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado a um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos, né? Os reis humanos que se sentem em seus tronos e governam seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe a essência. Sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor e por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi aquele trabalho dentro de cada ser vivo, mantendo num bom estado de saúde, assim como o pai humano trabalha para manter o seu filho bem alimentado, vestido e protegido dentro de um abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou o homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirar, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vimos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, é ao nosso redor e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? É o seu corpo ou a sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teria lugar na terra, não poderia trabalhar, não poderia ser visto, não seria conhecido. Outros diziam sua mente era mais importante que o seu corpo. Ao que respondi,
A mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente, simplesmente sabemos que temos uma mente por causa do pensamento que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossa vida. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Se não poderiam, se não, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora você está ficando claro para Agora está ficando claro para você que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vimos as maravilhas de sua obra. Vimos o crescimento das crianças, vimos alimentos que comem ser milagrosamente convertidos em outra substância que os nutre e os fazem crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuamente sem saber o que aciona tão importante processo de vida dentro do corpo vivo de cada espécie. Veja de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente de uma forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir os ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas as coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Vimos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vimos suas mentes acompanhando seu desenvolvimento físico até que começa a desejar encontrar um cônjuge para se tornar paz. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que reagem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo, dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e é uma espécie para outra? Quem decide o momento exato que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz? A provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas o testemunho de tudo que ocorre dentro dela desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado a semente para se juntar dela. Deus faz todas essas coisas de longe. Esse pensamento chega a cada homem e mulher para decidir quando estas coisas devem acontecer. Não, todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. A vida inteligente e amorosa é dentro de todos os seres vivos. Vimos o amor dos pais para com os filhos, sejam eles pássaros, animais ou homem. De onde vem este amor? Eles provêm do poder criativo da mente. O perfeito amor do Pai que está em nós e por causa do trabalho do Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais, com os próprios homens que hoje estamos aqui vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo, então morremos para passar para outro lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai que está ativo dentro de nós. Como podemos negar a verdade de tudo isso o que disse a vocês nessa noite? Hoje vira um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em um pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não, por mim mesmo eu não posso fazer nada. Foi a vida que é o Pai ativo dentro de todas as coisas que veio com toda a força para recuperar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiro de satisfação na sala. Nova luz, novos interesses, incluindo podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida
toma forma dentro da semente, ela se reveste em condição humana que o separe de qualquer outro indivíduo do mundo. Para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida de nenhum outro solidário privado. Sua própria pessoa, ela torna-se sujeita, é controlada por dois impulsos. Olha por que a gente sofre tanto. Ela está perguntando e está explicando aqui, pessoal. Poderosamente forte em sua natureza terrena, o de ligar-se de todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos, esse impulso básico do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo de sua vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, preste atenção, pessoal. Portanto, o pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê as transgressões. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo. Só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de existir, de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensar, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que vem do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são complexos resultados de suas próprias decisões. Pessoal, precisa dizer mais alguma coisa aqui. Eu vou finalizar com esse espetáculo de frase, espetáculo de pensamento, espetáculo de... Esta frase que ele fala aqui, pessoal, vou até marcar aqui 10, carta 2, né? Parte 2, eu vou deixar aqui, finalizar carta 2, parte 2, nesta espetacular frase. Eu vou até repetir para ver se entra na mente de vocês, pessoal. O Pai está ativo no interior do homem. Não há nada de humano nele. Tá entendendo? Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê as transgressões. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo. E só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe, tudo que você semeia, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensar, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que vem do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o complexo resultado de suas próprias decisões. Pessoal, eu não tenho nem palavras para explicar isso daqui, pessoal, de tão profundo que é essa frase. Se você pensar um pouco, só um pouquinho mais, tá vendo aqui, ele já diz tudo. Poderia fechar até o livro todo só nisso aqui, pessoal. Precisava mais nem ler. Mas como essa frase é tão profunda e rica em vida, em verdade, eu preciso continuar lendo o livro para vocês, porque eu preciso explicar o que realmente aconteceu para vocês quando Jesus veio para cá. Mas quando ele fala que o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê as transgressões, tá entendendo, pessoal?
mas que isso aqui, que Deus, que ele não vê as transgressões. Você pode fazer o que você quiser fazer da sua vida, ser o pior humano desse planeta Terra. Você quiser ser, se você quiser agir assim, Deus vai continuar não vendo as suas transgressões, tá? Não, ele não retém como a gente retém, né? A gente retém o angústia, a gente traz pra gente o rancor. Uma pessoa faz um mal com a gente, diz uma palavra ruim, faz umas ações e a gente retém. O que é reter é trazer para você aquela dor. De você não aceitar tais, é, traz conduta de outra pessoa, de um filho, de um irmão, de um amigo, de um patrão, né, de um colega de trabalho, tá entendendo? Se eu posso o pessoal pode falar, por exemplo, essa moça é doida, essa mulher é doida, tá falando isso não existe, né? Essa tá precisando ser, né? Então aquilo ali, eu lendo isso daí, eu vou reter aquela raiva, né? Então eu vou falar, tá? Eu tô explicando o que ele quer dizer aqui, pessoal. Mas isso não significa porque Deus, né, não vê as transgressões, não retém nada para ele, isso significa que você vai sair por aí fazendo o que você quiser fazer. Não, pessoal. É uma lei da existência terrena, que tudo que você semear, mais tarde colherá, entendeu? Porque a gente é extraído do ser do Pai, né? E o próprio homem cria os seus pensamentos com palavras e ações. Então, não é porque Deus não retém, não vê as transgressões, que não vai ter retorno de coisa de maldade pra gente. Que não vai ter retorno de coisa ruim com pensamentos ruins, com pensamentos mal. Tá entendendo?